sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis, conheceríeis também a meu Pai. E desde agora o conheceis e o visteis. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me viu a mim, viu ao Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho que escutamos agora é um evangelho sumamente rico. Nós encontramos aqui muitas coisas para comentar. Mas vamos reduzir-nos a lo essencial, porque temos apenas uns poucos minutos. Ele começa falando estas palavras: não se perturbe vosso coração. Ele está na última ceia. Então, já falou a seus discípulos que ele vai morrer, que vai ser entregue nas mãos dos sacerdotes, que vai ser traicionado por um deles que estão aí, mas que ao terceiro dia ressuscitará. Os apóstolos estão muito confundidos, estão com medo, eles sabem que aquilo tudo tem o sabor de uma despedida. Pois bem, aí nesse contexto, Jesus fala assim: não se perturbe vosso coração. Tendes fé em mim, tendes fé em Deus, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. E aí ele fala uma coisa muito bela: na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. Olha, Jesus falou de morte, falou de crucificação, falou de ressurreição também, mas agora, quando se refere a isso, usa a imagem da casa do Pai. A morte é um dos grandes mistérios da vida. Nós nascemos, aí aprendemos a caminhar, a falar, e aprendemos tantas coisas durante a nossa vida. Nós crescemos, criamos relacionamentos com tantas pessoas, amamos, dedicamos nossa vida, construímos no mundo e também dentro de nós mesmos, e tudo isso fica acabado, fica em nada ao final, com a morte. Nós nos resistimos a acreditar nisso. E Jesus nos dá a resposta definitiva e a esperança. A morte não é um ponto final. A morte é apenas uma porta que se abre para a vida eterna.
E esse é o nosso verdadeiro destino. E ele chama isso de a casa do Pai. Olha que belo. É o Pai que está nos esperando. É Ele que tem um quarto com teu nome. Eu vou preparar um lugar para vocês, diz Jesus. Em uma ocasião, Jesus falava a seus apóstolos, ele los enviou a pregar por todas as aldeias e povoados aí em Galileia. E quando eles voltaram felizes, porque tinham curado doentes, porque tinham pregado, porque as pessoas tinham se convertido. E aí Jesus fala assim: não se alegrem porque os demônios se sometem a vós, não vos alegreis porque vocês curais, não, alegrem-se, diz Jesus, porque seus nomes estão escritos no céu. É isso, os nossos nomes estão escritos nos céus. Esse é o destino maravilhoso que Deus tem para nós depois da morte. Já não temos medo da morte. Agora nós podemos ter a confiança que do mesmo jeito que Jesus morreu e ressuscitou, por nossa fé em Cristo, também nós ressuscitaremos. Esta é a mensagem que nós passamos sempre na missa dos funerais. Acreditar na ressurreição. Mas aí então Tomé faz a pergunta-chave. Graças a Deus estava Tomé aí e falou a pergunta que todos nós temos no coração. Oh Senhor, nós queremos chegar a essa morada, nós queremos chegar a essa vida eterna. Me fala, por favor, qual é o caminho? E então Jesus responde com essas palavras incríveis, profundas, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria hoje, nesta homilia, deter-me um pouquinho a meditar sobre estas três palavras que Jesus usa para identificar a sua missão, a sua natureza, os seus ensinamentos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe hoje no mundo uma grande confusão. Na cultura moderna existe uma grande confusão sobre qual é o caminho que nos leva à felicidade. Existe uma grande confusão sobre qual é a verdade que existe real, essa segura de nossa vida, de nosso destino, etc. E existe uma grande confusão também sobre a vida, ou seja, a plenitude, a felicidade que nós todos estamos procurando. Eu acho que não existe no mundo uma só pessoa que rejeite sinceramente Jesus Cristo e seus ensinamentos. Existem sim muitas que rejeitam o que eles acham que Jesus ensinou, ou porque eles não entenderam. Existem milhões de pessoas que rejeitam a igreja, não pelo que a igreja ensina, mas pelo que eles acham que a igreja é o que a igreja ensina. É verdade, nós temos dado muitas vezes motivos para essa confusão. Não temos sido bons discípulos. Mas por isso mesmo, Jesus fala agora: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro que nada, ele diz que ele é o caminho. O que significa caminho? Significa o estilo de vida. Esse é o estilo de vida que nós precisamos para ser felizes. Ele se colocou como exemplo. Ele mesmo falava na última ceia, depois de lavar os pés aos discípulos: eu vos dei exemplo para que, assim como eu fiz, vocês também façam. E depois, quando dá o mandamento do amor, ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele se coloca sempre como exemplo, ou seja, como caminho para a verdadeira vida. Hoje isso é muito contestado, não? O ensinamento de Jesus, o caminho de Jesus, cada um quer procurar o seu próprio caminho sobre 1000 coisas na vida, não? Como formar uma família, como viver a sexualidade, o divórcio e o casamento, o aborto, os negócios, enfim, sobre tanta a diversão, o consumo. Por que as pessoas fazem isso? Por que buscamos tantos outros caminhos? Porque nós achamos que aí encontraremos a felicidade. E por que não seguimos o caminho que Jesus nos ensinou? Porque no fundo nós não confiamos nele. Nosso conceito, aí tem um problema muito mais de fundo. Nosso conceito de Deus é um Deus que no fundo ele quer nos controlar. Ele quer dirigir nossa vida. Ele quer dizer o que é permitido e o que não é permitido. E portanto, ele me limita. Nós não compreendemos a Deus.
Achamos que Deus é uma coisa assim que está lá muito longe. Hoje tem uma corrente muito forte de ateus modernos, não? Aí estão Richard Dawkins, ¿no? Famosos, ¿no? Este otro Hitchens, y en fin, Dennett, ¿no? De Estados Unidos, en fin, tem vários. Eles falam assim, Richard Dawkins, por exemplo, ele diz que acreditar em Deus é como acreditar en el monstruo espagueti voador, algo assim ridículo, ¿no? O outro, Hitchens, falava assim, Deus é o amigo imaginário, ¿no? Como si Deus fosse apenas isso, um amigo imaginário com quem eu falo sozinho, ¿no? Para consolar-me quando estou em provações e dificuldades, mas Ele dirigir a minha vida, concretamente. Bennett chama a Deus a teoria do céu, não? Uma invenção dos homens. Esta é a herança de todos os filósofos modernos, não? Feuerbach dizia que Deus era uma projeção da psicologia humana. Marx dizia que Deus era o ópio do povo. Enfim, Freud dizia que era a expressão de nossos impulsos internos, etc, etc. E Sartre chega a dizer, existencialista francês, ele chega a dizer, se Deus existe, eu não posso ser livre, porque Deus me limita, não? Mas, como eu sou livre, então Deus não existe. Essa é a prova que Sartre coloca. Todos eles não entenderam nada sobre Deus. Não entenderam nada. Eles acham que Deus está competindo com a gente, que Ele vem aqui a limitar nossa vida. É justo o contrário. Tem um autor famoso que se chama Thomas Merton. Ele se convertiu, é um grande intelectual, ele escreveu livros que são muito famosos, são clássicos da literatura e da filosofia. E ele se convertiu lendo um outro autor, um outro filósofo, que se chamava Etienne Gilson. Etienne Gilson é um grande personagem que escreveu sobre a Idade Média. E ele é um livro muito interessante, é um livro de estudo, mas um livro muito interessante. E aí ele dizia, Thomas Merton dizia, quando eu lia Gilson, eu achava que Deus realmente era uma criatura mitológica. Mas quando eu li ele, me di conta, dizia Thomas Merton, eu aqui anotei a frase dele, encontrei uma profunda e sofisticada compreensão de Deus. Uma profunda, sofisticada compreensão de Deus. Deus não é um que está competindo conosco. Deus não é alguém que vem a limitar nossa felicidade. Ele não vem a limitar nosso caminho. Ele quer nossa plenitude. Deus não é o ser mais perfeito do universo. Não. Estão as rochas, as plantas, os animais, os homens, as estrelas, as galáxias, e depois lá, no cume de toda essa criação, está Deus. Não. Deus não é isso. Deus criou tudo isso. Santo Tomás chama ipsum esse subsistem. Ele foi a fonte, a criação. Ele criou tudo isso da nada, ou do nada. E fez tudo isso só movido pelo amor. Por isso ele se revela em seu Filho Jesus Cristo e nos mostra o caminho. Não para competir com a gente, não para fazer nossa vida ruim, não para destruir a nossa felicidade, mas ao contrário, Ele fez a vida, Ele criou cada um de nós e Ele, como ninguém, sabe qual é o caminho. Nós podemos confiar nele. É muito interessante aquela passagem do Antigo Testamento, quando Moisés está pastoreando as ovelhas, aí ele encontra uma sarça ardendo. Mas ele diz assim a Bíblia, no livro do Éxodo, a sarça ardia, mas não consumia, não se consumia. Efetivamente, é uma imagem muito bonita de Deus. Quando Deus entra na natureza, entra na nossa vida, ela não destrói, ela não compete. Os deuses gregos eram assim, eles competiam. O que fazia quando um deus grego entrava, não, baixava do Olympus e entrava na vida terrena, no mundo, no planeta?
Aí ele brigava com os homens em favor de um exército contra outro. Aí ele roubava a mulher daquele. Esse Deus era um Deus ruim, ele competia com os homens. Mas o Deus que nós acreditamos, não. Santo Ireneu dizia assim: a glória de Deus é que o homem viva. Olha que belo. A glória de Deus é que o homem seja pleno. E por isso ele é o caminho. Jesus é o caminho que nos leva à plenitude da vida. Tem outro livro muito bonito que eu li quando estudava filosofia, escrito por um cardeal Henri de Lubac, já falecido, que se chama O Drama do Humanismo Ateo. O Drama do Humanismo Ateo. E basicamente ele diz assim: tantos humanismos ateos que nós encontramos en el marxismo, en fin, tantas correntes hoje existencialistas, ateias, elas sempre, invariavelmente terminam se voltando contra o homem. Quando nós deixamos a Deus de lado, o próprio homem se torna o lobo do homem, como dizia Hobbes, não? Nós nos tornamos nosso pior inimigo. É Deus que nos mostra o caminho verdadeiro. Depois ele diz: eu sou a verdade. Também sobre isto existe hoje uma grande confusão. A verdade é algo que não se aceita. O ensinamento de Jesus, o ensinamento que está contido na Bíblia, se considera arcaico, antigo, desfasado, mitológico, incrível. Quem vai acreditar em uma coisa na Bíblia? A Bíblia não ensina, não fala para o homem moderno. Ela foi escrita em uma época pré-científica e, portanto, ele atribui a Deus um monte de coisas que nós já sabemos como funcionam. Já não precisamos mais de Deus, não? A hipótese inútil, não? Como dizia Lamarck. Não? Deus é visto, a verdade de Deus é vista como algo irracional, que só pode ser imposta pela força. Por isso, o 11 de setembro de 2001, por isso esse avião vai e bate naqueles prédios do World Trade Center em nome de Allah, porque como a religião é uma coisa irracional, o único jeito de impor é pela violência. Mas isso também, como digo, implica um grande erro e uma grande confusão. Hoje se fala também de muitas verdades. O único jeito é não lutar por uma verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Eles dizem: não. Se você defende uma verdade, você se torna intolerante. E então tem que impor a verdade de todo mundo, etc. Melhor que cada um tenha a sua própria verdade. Então, aqui acontece o seguinte: em algumas coisas nós podemos ter opiniões diferentes, lógico. Sobre gostos, sobre cores, sobre sabores, sobre estilos para vestir. Tudo bem, que cada um escolha o que quiser. Sobre política de saneamento, sobre políticas econômicas, sobre todas essas coisas. Você pense o que você quiser, o que você acha melhor, qual seja o melhor caminho. Tudo bem, sobre isto nós podemos divergir. Mas, no essencial, todos os homens partilhamos a mesma natureza. E todos nós enfrentamos o mesmo destino, que é a morte. Por isso nós precisamos encontrar a verdade essencial, a verdade fundamental de nossa vida. Aquela que responde àquela pergunta sobre os valores, sobre a felicidade, sobre a morte e a vida depois da morte. Essas coisas nós não encontramos e não dá para cada um escolher uma opinião diferente, porque todos somos membros da mesma raça humana e enfrentamos a mesma dificuldade. Nós precisamos não apenas uma opinião. No mundo de hoje parece que a opinião é o único que vale. Nós precisamos encontrar a verdade sobre tudo isso. E aí Jesus nos apresenta todos os seus ensinamentos, mas ainda toda a Sagrada Escritura como o caminho e a verdade que nós podemos acreditar, aceitar em nossa vida. Agora, é verdade, eu não posso desenvolver aqui toda uma doutrina de como temos que ler a Bíblia, mas a Bíblia tem dois princípios muito importantes quando a gente vai ler a Bíblia e quando a gente se vai aproximar à palavra de Deus, porque aí está contida essa verdade revelada por Deus.
O primeiro princípio ou condição é que a Bíblia não é um livro, são muitos livros e, portanto, estão escritos em muitos estilos diferentes. Em certo sentido, a Bíblia é como uma biblioteca. Se você entra na biblioteca e pergunta, o que está em todos esses livros é histórico, é científico, é rigorosamente histórico, científico? Depende. Se você vai à secção de história, sim, vai ser histórico. Se você vai à secção de poemas ou de novelas, não, aí não vai ser histórico. Ah, então toda essa parte da biblioteca temos que queimar. Não, não, esse é um outro tipo de verdade. Assim também na Bíblia. Eles são 70 livros, 74 livros, escritos em diversas épocas, por diversos autores. Uns são ou pretendem ser históricos, ao jeito em que antigamente se fazia história, que não era uma documentação detalhada, perfeccionista, se contavam tradições apenas, não? Outros são poesia, como salmos, como Cantar dos Cantares, etc. Outros são cartas, etc. Então, a gente tem que saber distinguir e ler a Bíblia do jeito certo, colocar cada coisa no estilo, no gênero literário que lhe corresponde e extrair a verdade dele do jeito certo. Essa é a primeira coisa. A segunda é que você nunca deve ler um trecho da Bíblia sozinho. As pessoas dizem, padre, é que aqui na Bíblia diz isto, aquilo. Então, esse é o jeito seguro para errar sempre na interpretação da Bíblia. Você nunca pode pegar uma única passagem e pensar que essa é a verdade, porque essa passagem eu li na Bíblia. A Bíblia tem que ser lida no contexto. Tem que ser lida na globalidade. Inclusive, o Antigo Testamento se ilumina pelo Novo Testamento. O Novo Testamento ilumina muitas coisas. Eu fiz agora um exemplo, não, da sarça ardente de Moisés. Isso era uma imagem desse Deus que pode estar dentro de nossa vida, de nosso mundo, sem destruí-lo. É uma imagem de Deus, não? Nós não entenderíamos isso se apenas nós véssemos a Moisés e só conhecêssemos o Éxodo. Mas se eu leio isso à luz de Cristo, que nos revelou a verdadeira natureza de Deus, é diferente. Então, o Novo Testamento ilumina o Antigo. O Antigo Testamento ajuda a compreender muitas coisas também que acontecem no Novo Testamento. Essa é a maravilha. Tem que ser lido no contexto. Mais ainda, não apenas no contexto da Bíblia em si. Ela tem que ser lida na igreja, com meus irmãos crentes. Com todos aqueles... Porque é aí que eu digo o que eu entendo e eu escuto a outro que diz o que entende e juntos encontramos a verdade que é revelada através da Bíblia. A palavra de Deus na Escritura é palavra de Deus, mas é palavra de Deus que entrou no mundo, no espaço e no tempo, através da palavra do homem. E, portanto, uma palavra infinita tem que ser reduzida a uma palavra muito limitada, como é a nossa palavra. Então, quando a gente tenta entender a palavra de Deus dentro dessa realidade que é a palavra humana, tão limitada e tão pequena, temos que fazer um esforço muito grande de penetração e de profundidade sobre a palavra de Deus. Por isso, a Bíblia a lemos no contexto da igreja. Esse é o lugar preferido. Mas Jesus falou, eu sou a verdade. Não temos que ter medo. A verdade está aí. Não sempre, como digo, é fácil de descobrir, mas se eu, junto com meus irmãos, se eu faço essa leitura da palavra e da revelação através da igreja, eu certamente posso encontrar a verdade na minha vida. Deus não nos abandonou. Ele nos criou e se revelou a si mesmo para que nós pudéssemos também saber a verdade. Então Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, e depois diz, eu sou a vida. Efetivamente, se você segue o caminho de Jesus, o estilo de vida dele, se você acredita na verdade que ele nos revela, então você encontra a vida. E a vida com maiúscula. A palavra em grego não é bio, que seria a palavra de vida biológica, é psoe. Psoe é plenitude. Jesus vem a trazer plenitude. Deus, como dizia também antes, não vem a competir com o homem, não destrui o homem. Ele nos dá a plenitude. Essa felicidade profunda que nós sempre
desejamos no profundo de nosso coração. Sobre esta vida também nós podemos falar tanto, não? Hoje as pessoas buscam essa felicidade em qualquer parte, porque não conhecem o caminho, porque não conhecem a verdade. E buscam a felicidade então no consumismo, em ter coisas, buscam a felicidade em fazer coisas, e aí viagem e outro viagem, e depois trabalho e outro trabalho, e tantas coisas, e não encontram a felicidade. A felicidade está em Deus, ou seja, ser o que nós temos que ser, porque aquilo que Deus nos criou, não, para ser humanos, com uma vocação concreta, estar no lugar certo e fazendo a coisa certa, que é a vontade de Deus, seguindo o caminho de Deus. Se eu sigo o caminho de Deus e estou sempre no lugar certo, fazendo a coisa certa e sendo aquele homem, mulher que Deus sonhou que eu fosse, então eu sou feliz. Eu não consigo imaginar um homem mais feliz que Jesus na cruz. Aí ele está no lugar certo, fazendo a coisa certa, seguindo a vontade de Deus. É lógico que é um paradoxo muito grande, profundo, mas no fundo do coração, apesar daquelas circunstâncias ruins, ele é profundamente feliz porque ele sabe que está cumprindo a vontade de Deus e que aquele sacrifício enorme tem um propósito maior e ele será de fato elevado à mais alta glória no reino dos céus e todo joelho se dobrará diante de Cristo e toda língua confessará que Ele é Senhor. Essa é a verdadeira felicidade, essa é a vida que Deus nos traz. Então, ficamos com esta ideia. Jesus te apresenta hoje como caminho, verdade e vida. Não busquemos outro caminho, não nos deixemos confundir pelas mentiras do mundo moderno, pelos sofismas do mundo moderno. A verdade está aí, em Jesus, na igreja, na Bíblia, na minha fé. E quando nós fazemos isso, nossa vida encontra sentido, encontra plenitude, e lá ao final, diante desse grande interrogante da morte, nós também encontramos a verdade e o propósito, que é uma vida eterna. Santa Teresinha de Lisieux, quando ia morrer, ao final de sua vida, ele dizia às suas irmãs que estavam ao redor, com muita pena, ela estava morrendo, e dizia: eu não morro, eu entro na vida. Isso é a maravilha. Queremos chegar na casa do Pai, onde Jesus foi diante de nós para preparar uma morada. Nós temos que abraçar a verdade de Deus, de Jesus, e seguir o seu caminho. Isso é tudo. Quando chega o final de nossa vida, nós podemos efetivamente entrar na vida eterna, na vida verdadeira. Que assim seja.